Ei, primeiro ano, tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, já dando início aqui ao nosso quarto bimestre, né, o conteúdo de quarto bimestre, hoje nós já vamos começar a falar sobre embriologia, tá? Que seria o começo de vida. Então, já quero compartilhar aqui com vocês, antes de tudo, né, vamos já fazer a nossa fundamentação bíblica. O que é embriologia? Antes da fundamentação, né? Vamos definir o que é embriologia. Embriologia é o estudo das diversas fases pelos quais passa o embrião, desde a origem, né, como um zigoto, quando fecunda o espermatozoide mais o óvulo, até o nascimento, desenvolvimento e nascimento. Então, é esse estudo que é feito nessas sucessivas divisões celulares, sucessivas mitoses, porque imagina, eram duas células, né, com metade de material genético, como a gente já viu nas aulas anteriores. Então, o espermatozoide tinha 23 cromossomos, o óvulo 23 cromossomos, com a meiose paralisada. No momento em que ocorre a fecundação, ela finaliza todo o processo de meiose, e aí ela vai começar a fazer um processo, vários, né, na verdade não é um processo, mas vários processos de mitose, e isso vai passar por fases diferentes para originar um organismo com vários tecidos diferentes e órgãos diferentes, cada um com funções específicas e diferentes, tá? Então, para começar, vocês, se quiserem dar uma pausa aqui nesse vídeo, né, para começar a fazer já o pesquisar, vocês deverão pesquisar, anotar isso no fichário, pode começar fichário lá, biologia, quarto bimestre, e já começa a colocar lá, pesquisar. E vocês vão pesquisar essas 3 palavras aqui. Você pode pesquisar no seu dicionário comum ou no Webster, tá? Qualquer um dos dois você pode... Ah, Dani, às vezes eu quero pesquisar nos dois, também pode. Às vezes você não vai encontrar alguma dessas palavras no Webster. Então, você pode pesquisar as que você encontrar no Webster e aquelas que não encontrar, fazer no dicionário comum, tá ok? Então, as palavras são derme, medula e gânglios, essas 3 palavras. E para a pesquisa bíblica, vocês deverão copiar também, logo abaixo da pesquisa, a pesquisa de dicionário aí de vocês deverão colocar lá, pesquisa bíblica, e é este pedacinho, né, do capítulo de Coríntios, de 1 Coríntios 12. É desde o versículo 12 até o 26. São bastantes versículos, mas porque senão fica sem conexão, fica sem nexo, tá? Que diz o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que não em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele.
quando um membro é honrado, todos se alegram com ele, né? Então, aqui falando do princípio de aliança, né? Que depende, o nosso corpo, ele depende das outras partes. É tudo interdependente, uma coisa da outra, tá? Para que funcione com equilíbrio, para que dê certo. Bom, dito isso, vamos para começo do começo, né? Aqui sobre embriologia, então vamos falar lá do princípio, sobre fecundação. Fecundação, para que a fecundação aconteça, o espermatozoide vai atravessar a corona radiata, que são essas células externas aqui desse ovócito 2, porque aqui ainda ele não é chamado de óvulo. Lembra que a gente viu nas aulas anteriores que ele paralisa ali a meiose, né, na prófase 2, e aí depois ele só vai continuar a meiose depois da fecundação, tá? Então, aqui ele ainda é chamado de ovócito 2. Então, o que acontece? Após a entrada do espermatozoide no citoplasma do ovócito 2, a zona pelúcida sofre modificações em suas propriedades e passa a se chamar membrana de fecundação. A função dessa membrana é impedir que outros espermatozoides penetrem o ovócito, evitando assim uma polispermia. É o que acontece quando ocorre gêmeos idênticos, né? Então, 2 espermatozoides ou mais podem fecundar aquele ovócito ao mesmo tempo e com isso origina 2 seres vivos, né, com uma única placenta, são os uniplacentários, são os gêmeos idênticos, tá bom? Bom, após isso, então, pessoal, fecundou esse ovócito, ele passa, então, a ser chamado de célula-ovo ou de zigoto, né, que é a primeira célula desse novo ser vivo. A partir daí, dessa primeira célula, a gente já considera como um novo ser vivo, tá? Não tem aquela questão de considerar apenas que é um ser vivo depois da 12ª semana de gestação. Não tem nada a ver isso daí. Fecundou, é chamado já de zigoto, já é um novo ser vivo. E aí, quando isso daí acontece, a célula, esse zigoto, ele vai começar a sofrer sucessivas mitoses. Então, a primeira, ela vai ser dividida assim na horizontal e depois na vertical se transformando em 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante, tá? Porque ele faz uma primeira mitose originando 2 células de mesmo número cromossômico e assim é sucessivamente. Depois é 4, mesmo número cromossômico, 5, mesmo número cromossômico, então ela vai, 8, né, desculpe, 8 com o mesmo número cromossômico, 16, 32 e assim por diante, tá bom? Bom, como esse tipo de divisão, ela precisa ser bem rápida, né, ela não é uma divisão, uma mitose igual que acontece nos tipos de mitose comum que a gente viu, né, nas aulas anteriores. Então, ela é feita de acordo com o vitelo, né, com a quantidade de vitelo, essa distribuição de vitelo que tem no ovo, né? E isso vai se diferenciar de acordo com o ser vivo, tá? E aí nós temos, então, a classificação dos tipos de célula-ovo. Então, nós temos diferentes tipos de célula-ovo, que é feita de acordo com essa quantidade de vitelo, e também isso daqui tem a ver com o tipo de desenvolvimento que esse ser vivo vai ter. Se ele vai ter a disponibilização de nutrientes através do corpo da mãe, como é no caso dos seres humanos, ou se ele começa o desenvolvimento dentro daquele ovo, não tem contato com uma fonte de nutriente externa, e aí ele vai se aproveitar de todo esse vitelo para poder se desenvolver, tá? Então, de acordo com essa quantidade de vitelo, nós podemos ter o ovo oligolesto, né? Em que vai ter pouco vitelo distribuído por igual no citoplasma, e esse daqui é um exemplo de ovo que nós encontramos nos mamíferos, nos equinodermos, né? E nos anfióxos. Lembrem-se que os anfióxos é como se fosse um peixe primitivo, né? Antes de acontecer ali a originação ali
dos peixes, tá? Então, ele também é um peixe primitivo bem próximo dos vertebrados, né? Porque ele já vai ter a notocorda. Aí nós temos o ovo heterolécito. O ovo heterolécito, ele tem uma quantidade média de vitelo, só que é distribuído de maneira desigual. Próximo do núcleo é menos concentrado e na região mais longe vai ter vitelo mais concentrado, tá? A gente encontra esse ovo aqui nos ovos dos anfíbios, dos anelídeos, dos moluscos e de alguns peixes, tá? O terceiro tipo é o tipo telolécito, né? Em que ele vai ter muito vitelo, então geralmente são células um pouco maiores, tá? Fazendo com que o núcleo citoplasma do ovo fique restrito apenas ao polo animal, formando um disco germinativo. Então percebe que aqui na imagem ele está mostrando um disco, né, mais claro e muito vitelo. Quando a gente fala, se eu falei aqui para vocês, né, que a quantidade de vitelo também está relacionada ao desenvolvimento, quem é que vai precisar se desenvolver fora, sem contato, sem essa comunicação, uma fonte externa de nutriente? Aves, répteis e alguns peixes, tá? Que não vai ter essa fonte externa. Então, ele precisa ter muito nutriente, muito vitelo, para ele conseguir se desenvolver, tá bom? Para esse feto conseguir se desenvolver. Por último, o ovo centrolesto, né? Nesse tipo de ovo aqui, o vitelo vai se concentrar ao redor do núcleo. O núcleo não fica em algum polo, ele fica centralizado. É o tipo de ovo dos artrópodes, tá? Bom, isso daí, né, de acordo com a quantidade de vitelo que a gente tem de cada ovo, é que a gente vai ter diferentes tipos de divisão, tá? Isso vai ser diferente, né, nesses determinados seres vivos, porque, por exemplo, quando a gente fala dos mamíferos, que vai ter um ovo oligolécito, ovo oligolécito sofre clivagem total. Então, sempre as divisões vão originar células de tamanhos idênticos. Então, formou 2 são idênticos, formou 4 são idênticos, formou 8, as 8 são de tamanho idênticos, tá? Porque é o nome que a gente dá de clivagem. Agora, quando a gente pensa nos ovos que tem, às vezes a concentração de vitelo é diferente ou a quantidade de vitelo é muito maior, a clivagem vai ser diferente, né? Quando eu falar a clivagem, gente, é a divisão, né? Seria a segmentação aí dessas células. Isso aqui eu já falei, né? Então, as células resultantes da segmentação são chamadas de blastômeros. Cada célulazinha daquela que se originou, formou uma nova célula, é chamada de blastômero, tá? Quanto maior a quantidade de vitelo, mais lenta é a clivagem, na região onde ele vai ficar armazenado, como se ele dificultasse a velocidade da divisão, tá? Então, se tem mais vitelo, a clivagem vai ser mais lenta. Quais são os tipos? Nós temos a clivagem holoblástica igual, né, ou também chamada de total, em que é o que eu falei, né? Então, a primeira vai acontecer longitudinal, depois transversal e assim por diante. Perceba que é sempre células de tamanhos iguais, então vai ter o mesmo volume, né, entre as células. Vai ocorrer em ovos oligolécitos, ovos de mamíferos, né? A desigual, holoblástica desigual, acontece em algumas espécies, né, de ovos oligolécitos e também nos heterolécitos. Como o vitelo ele vai se encontrar em maior quantidade no polo vegetativo, né, mais longe do núcleo, então a divisão ela vai acontecer com tamanhos diferentes, né, entre cada blastômero. No polo animal, os blastômeros vão se dividir mais depressa. Lembra que a gente falou que a quantidade de vitelo vai influenciar na velocidade da divisão? Então, como aqui a quantidade de vitelo nesse polo é muito menor, então aqui acontece uma divisão mais veloz. Na parte inferior, mais longe do núcleo, né, como tem mais vitelo, vai ser mais lenta, tá?
Os blastômeros do polo vegetativo maior chamam-se macrômeros, porque são maiores do que os de cima. Depois nós temos a meroblástica discoidal, né? Que nesse caso a clivagem ela não acontece onde o vitelo é armazenado. Lembra que a gente falou que esse tipo de ovo vai acontecer em aves, né? Que vai ser aquele ser vivo que precisa se desenvolver completamente dentro do ovo, sem sem receber nutriente de meio externo. Então, aqui, a clivagem não acontece onde o vitelo é armazenado, porque esse vitelo vai precisar ser utilizado para o desenvolvimento desse ser vivo. Elas vão acontecer apenas no disco germinativo. Ó, saiu separado aqui, desculpe. Essa clivagem acontece em ovos telolésticos, então vai acontecer só no polo onde está o núcleo aqui, tá? No restante do disco aqui não vai acontecer porque esse vitelo vai precisar ser utilizado como fonte de nutriente para esse novo ser vivo, tá? Por último, a clivagem meroblástica superficial. É o que vai acontecer nos ovos dos artrópodes, né, centrolécitos, em que o núcleo do zigoto vai se dividir em núcleos resultantes migrando para a penhora, formando os blastômeros. Então, ele começa a divisão pelo núcleo, depois ele migra para a região mais externa, né? E aí o vitelo fica no centro da célula, porque também vai ser utilizado como fonte de nutriente para o desenvolvimento do novo ser vivo, tá? Não tem comunicação com uma fonte de nutriente externa. Se a gente parar para pensar de maneira lógica, né? Mas eu não consigo guardar tudo isso de informação, eu tenho que ficar decorando. Não, na verdade, não. É só você colocar a cabeça para pensar de maneira lógica. Se esse ser vivo precisa se desenvolver dentro do ovo sem receber nenhum nutriente de fonte externa, então ele precisa ter vitelo para ele conseguir sobreviver até o seu nascimento. Então, a divisão celular ele não pode usar esse vitelo, né? Vai precisar guardar aí para o novo ser vivo, tá? Então, para concluir essa parte aqui, né? O resultado dessas sucessivas divisões celulares iniciais sofridas pelo embrião forma-se um conjunto maciço de blastômeros, de célulazinhas. Isso daqui a gente chama de mórula, tá? Ela possui quase o mesmo tamanho do zigoto, pois eles se dividem muito rápido, então não tem um aumento do volume. Aquela fase inicial, né, que acontece antes da mitose, que a gente chama de intérfase, como ela é muito curta, não dá tempo da célula aumentar de tamanho para sofrer as divisões, né? Acontece de maneira muito rápida. Então, aquilo que era uma célula ovo vai ter quase o mesmo tamanho da mórula, né? A fase de mórula não vai acontecer nos ovos centrolécitos, né? E para fechar aqui, gente, vamos falar um pouquinho sobre gastrulação, né? Gastrulação é a formação da gástrula. Depois que ele se formou aquela mórula, a próxima fase é a fase de gástrula, tá? Que é a etapa que começa a se desenvolver o tubo digestório. Existem duas maneiras de acontecer essa formação. O que a gente chama de embolia, né? Em que essa mórula começa a sofrer uma invaginação. Então, as células, elas começam a fazer uma curva, tá? Em direção à outra ponta da blastocele aqui. E com isso, criam-se pela primeira vez duas camadas de célula. Uma externa, chamada de ectoexterna, ectoderme, e uma interna, que é chamada de mesentoderme. Por que ele dá nomes diferentes? Porque cada camada de célula dessa daí vai originar uma parte diferente desse organismo, tá? A blastocele deixa de existir, né? Porque lembra que tinha toda esse buraco, então ela vai deixar de existir, enquanto uma nova cavidade interna é formada. A partir, então, dessa cavidade, chamada de arquêntero, forma-se o tubo digestório. O poro criado pela invaginação, que se comunica com o meio externo, né, é chamado de blastoporo, porque perceba que ele foi se formando, aí forma uma segunda camada aqui e fica um buraco, né? Dependendo do animal, esse blastoporo é o que vai originar a boca ou o ânus.
tá? Então, percebe que cada camada de célula vai formar uma parte diferente do novo organismo. E nós temos o segundo tipo, que é chamado de gastrulação por epibolia, né? Nesse tipo aqui, os micrômeros vão se dividir mais rápido e acabam por envolver externamente os macrômeros. Então, percebe que tinha uma única camada aqui, ó, começa a se desenvolver uma outra camada externa, percebe? Uma camadinha mais externa. Esse conjunto externo de células origina a ectoderme, que é recoberto. O conjunto recoberto é a mesentoderme, então ele não faz aquela invaginação, né, para fazer aquele buraco. Ele apenas se forma uma nova camada de célula na região externa. Eu quero parar por aqui, porque depois a gente vai vai falar um pouquinho mais, né, sobre desenvolvimento embrionário, tá? Então, aí aqui eu quero falar com vocês, fazer um exercício com vocês que está na página 7, que é da Faculdade Getúlio Vargas, né, de São Paulo, que diz o seguinte: em relação aos ovos oligolestos, responda, em que animais ocorrem? Lembrem-se que ovos oligolestos sofrem clivagem total, né? Porque vai formar células sempre de tamanhos iguais. Esse tipo de ovo a gente vai ter com os mamíferos, os seres humanos, por exemplo, porque depois, durante o desenvolvimento, ele vai ter uma fonte externa de nutriente. Então, o primeiro que a gente já pode falar aí são os mamíferos. Aí, esses outros dois nós temos que saber também, que são os equinodermos e os anfioxos, tá? Que tem o anfioxo aí vai ter vai ser bem parecido, bem próximo dos mamíferos. E que tipo de segmentação ou clivagem sofrem ao iniciar o desenvolvimento? Tem até uma música que diz, né? Ovo oligolesto sofre clivagem total, formam lindos blastômeros, todos de tamanho igual. Se você guardar essa música, que eu guardei desde o meu ensino médio, nunca mais eu esqueci. Então, se é um ovo oligolesto, a clivagem é total, né? Segmentação holoblástica total igual. Como no caso, ela também pode aparecer em algumas espécies, né? Como clivagem desigual, então você precisa colocar aqui também, tá ok? Bom, pessoal, é isso a nossa aula de hoje. Já quero paralisar por aqui, porque eu sei que é bastante conteúdo. E aí, na próxima aula, nós vamos dar continuidade, né? Falando sobre a formação, de acordo com esses novos tecidos que vão se formar, o que forma, quais são os novos órgãos, né, que vão ser formados e tudo mais, tá? Que aí é um pouquinho mais denso o conteúdo, eu quero deixar para a aula de sexta-feira. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.